É isso aí, Jonathan e Fábio aí do Histórias que se Conectam. Hoje estou aqui num quadro especial do Somos Limeira, né? Hoje recebendo as nossas forças de segurança aqui, né, do nosso país, recebendo o GCM Rufino e também o Tenente Wagner lá do BOPE do Rio de Janeiro. Eles que já passaram aqui pela TV Agora, né? Passaram inclusive com o Jonathan aqui na bancada, falando um pouquinho da segurança pública lá no Rio de Janeiro, aqui da nossa região também. Hoje estão aqui em Limeira, né? Com certeza atendendo as nossas forças de segurança da cidade, também passando todo o conhecimento, toda a experiência que eles vivem nas suas cidades, trazendo um pouco aqui para a nossa cidade. Quero agradecer em especial também ao instrutor Nunes, né? Que sempre está dando aquele apoio, aquele suporte, falando com o Jonathan lá e trazendo aqui para o pessoal. O Sheila também teve aqui no nosso programa. Mandar um abraço para todo esse pessoal que, sem dúvida, nós, cidadão civil, não seríamos nada sem eles, né? Muito boa noite, boa Tenente. Noite, tudo bem? Bom. Boa noite, GCM. Boa noite. Não é a primeira vez em Limeira, então não vou fazer essa pergunta, né? Já tem a carteirinha de sócios aqui na TV. Cidade linda. Exatamente. Tenente, vamos começar com uma pergunta que muitas pessoas fizeram depois que vocês participaram do programa do Jonathan e acabou não dando tempo, né, de responder, mas quem for assistir a gente, mesmo que gravado, vai conseguir tirar essa dúvida. O Tenente falou um pouco das dificuldades que é lá no Rio de Janeiro combater a criminalidade. Sim. Para o estado de São Paulo, na opinião do Tenente, qual que é a principal diferença? Se é a quantidade, se é o perigo nas ruas é maior? Tem alguma diferença em específico? Tem. O São Paulo só tem uma facção, né? Que é o PCC. Sim. Então, ele não tem que fazer a segurança diária. Ele não tem que fazer a dominância diária armado e o enfrentamento armado. Lá no Rio, por ter diversas facções criminosas, são em torno de 6. Comando Vermelho, ADA, são menos. Comando Vermelho, ADA, terceiro com milícia e milícia, são 5. Então, essas facções criminosas, elas são obrigadas a fazer dominância de terreno. Então, tem barricada, elas fazem isolamento de áreas, isolamento de perímetro, elas vivem se confrontando, e aqui em São Paulo não tem isso. É uma facção única, que ela não precisa fazer a ostentação de arma de fogo. As favelas lá, por serem cercadas, o consumo de drogas é feito na que a gente fala que é feirão das drogas, é bem diferente daqui. E aqui, aqui é diferente, você pega biqueiras com pouquíssimas drogas. O Rufino é mais propício a falar disso, mas a principal diferença é essa: o número de facções criminosas e a sucessão de desmando político que o Rio de Janeiro teve. Infelizmente, a polícia do Rio de Janeiro é uma política. Ela sofreu há muito tempo com a política. E isso prejudicou muito. E São Paulo, graças a Deus, não sofreu tanto com isso. Mas, infelizmente, o litoral de São Paulo tem sofrido com a chegada do Comando Vermelho. Entendi. O Tenente falou aí da quantidade de facções que tem no Rio de Janeiro. Inclusive, eu até fui para lá, eu acho que o ano passado, né? O nosso Uber ele ia falando: ó, esse aqui é da região tal, esse aqui é da região tal, né? Geralmente a gente está acostumado a falar assim: ó, esse aqui é um ponto turístico. Tá? Ele ia falando. Inclusive, tinha uma que até marcou a gente. O Jonathan falou assim: nossa, mas é diferente essa daí, que tinha uma bandeira de Israel. O complexo já. Isso. E que os familiares ali eram evangélicos tal, e por isso ele contou uma história pra gente, né? Não bem isso. Assim, o terceiro desde a época do Dendê, eles têm a mania de falar em Deus usando drogas, vendendo prostituição, castigando os seus rivais, matando os seus rivais, roubando e usando a palavra de Deus em vão. Eles pregam o complexo de Israel como se fossem salvadores. É uma nova salvação. Tanto que o Dendê fala assim: o complexo de Israel, que era a antiga comunidade Vigário Geral, Parada de Lucas, antiga Cidade Alta, Pica-Pau, Brás de Pina, favelas que eram dominadas por uma outra facção criminosa. O terceiro comando tomou e fez um complexo só.
para você ver como que eles falam em Deus, só falam da boca para fora em Deus quando há operação policial, quando a polícia adentra a comunidade, quando transpõe os obstáculos, quando consegue transpor com dificuldade, abaixo de disparos de arma de fogo de diversos calibres, quando a polícia está chegando próximo aos alvos, que são objetivos, eles começam a fazer disparos nos cidadãos de bem, que estão na via pública. Eles começam a acertar inocente para com isso parar a operação. Então, eles só falam em Deus da boca para fora, porque da boca para fora. Não tem nada de Deus ali. É simplesmente como com um misticismo, né? Sim. Eles reproduzem essa argumentação, reproduzem esse comportamento na tentativa de travestir, né, uma crença religiosa, quando na verdade é nada mais nada menos do que o misticismo mesmo, até porque a prática deles evidencia isso. Entendi. Rufino, GCM, a gente estava falando um pouco aqui da nossa realidade, né, que é essa área aqui de Campinas, né? A Guarda Municipal hoje, ela tem um apoio muito importante para a população. Sim. A gente percebe que a Guarda Municipal não é só mais para ver patrimônio público, não. Sim. Ela é talvez, acho que ali o tete a tete com a população, né? Sim, sim, exatamente. Discute-se muito hoje, né, a questão da municipalidade da segurança pública, né? Até porque durante muito tempo atribuía-se essa responsabilidade somente à União e aos estados, né, Wagner? Sim. E hoje, o que se observou? A Guarda Civil Municipal, principalmente em São Paulo, né, e agora também já tendo outros estados também tão estruturados quanto, né, outros municípios de outros estados tão estruturados quanto os municípios daqui de São Paulo também, observou-se que em todas as cidades em que existe uma Guarda Civil Municipal atuante, ela vai funcionar como sendo realmente aquele braço forte do Estado. Por quê? Se as ocorrências são atendidas únicas e exclusivamente pela Polícia Militar, não é que a Polícia Militar não tem condições de atender a essas ocorrências. Muito pelo contrário. A demanda é muito grande. A demanda é muito grande. Por exemplo, eu atuo em Taboão da Serra. Em Taboão da Serra nós temos a maior densidade demográfica da América Latina. Então, imagine a quantidade. Nós temos 20 quilômetros quadrados, é um território bem pequeno, mas nós temos hoje cerca de 380 mil habitantes. Né? É muita gente para um espaço territorial muito pequeno. Então, a demanda de ocorrências ela é muito grande. E semelhante a Taboão da Serra, as outras cidades também progrediram, expandiram, né, a densidade populacional aumentou, e em todas essas cidades em que há uma Guarda Civil Municipal atuante, o índice de criminalidade ele reduz muito, porque o patrulhamento preventivo ele auxilia muito para que a gente alcance o objetivo, que é fazer com que aquele crime não ocorra. Sim. Mas na impossibilidade de evitá-lo, identificar imediatamente aqueles que são os autores, né? Então isso acontece bastante através, por exemplo, da ronda escolar, que exerce um papel extraordinário com as nossas crianças, né? A Patrulha Guardiã Maria da Penha, no atendimento com as mulheres que infelizmente sofrem violência, né, domiciliar, né? Com a Romucan, né? Existem algumas nomenclaturas diferentes, né? Mas o Canil, que auxilia inclusive a Polícia Militar, que auxilia a Polícia Civil, Polícia Federal em muitas situações, né? E também a Romu, que está sempre tentando estar à frente, na linha de frente desse combate, né? Como o Tenente Wagner comentou, uma das atuações veementes da Romu é exatamente no que diz respeito ao tráfico de drogas, porque ele acaba com a nossa juventude, ele alicia as nossas crianças. E por mais que aparentemente a nossa sociedade tenha uma postura que seja um pouco complacente, né? Mas ele só estava ali fumando baseado. Só que ela não consegue perceber a dinâmica que ocorre, a engrenagem que existe para que aquilo ocorra. E o quanto toda essa
engrenagem está efetivamente voltada para a manutenção do crime, seja através do tráfico de drogas, né, seja através, por exemplo, do próprio delito que a pessoa vai cometer para poder obter a droga, né, seja através do delito que ela comete por estar sob influência da própria droga, né? Então, a atuação veemente no que diz respeito ao combate ao tráfico de drogas é uma das linhas de frente muito importante. Sim, né? E ainda se fala na liberação da droga, né? Exatamente. Ainda tem isso. E a gente ainda conta com a infelicidade. A gente até tem um amigo que ele fez um comentário, se chama aqui de nóia, né? É só um nóia. Mas na hora que o nóia tiver sem o consumo dele em dia, se ele tiver com abstinência, ele não é só mais um nóia. Exatamente. Entendeu? Sim. Ele vai partir para outros fatores. Sim, Exatamente. se ele não tiver o dinheiro dele que ele ganhou fácil, que ele pediu como pedinte, ou que ele conseguiu roubar, furtar alguma coisa, ele vai partir para agressão, para leve, ou para grande ameaça, ou, infelizmente, vai tentar matar alguém para pegar o que ele quer. Exatamente. Entendeu? Então, eu penso que falar em liberação de droga no Brasil hoje, não tem como, porque a nossa sociedade não está preparada para isso. Ela não está preparada para a polícia que tem, pô. Como que vai fazer liberação de drogas? Uma sociedade que não está preparada. O Rio de Janeiro. A polícia, eu acho que é a polícia mais atuante em combate. Sim. Aí, quando você confronta um cidadão de bem, o que você acha da polícia militar, da polícia do Rio de Janeiro? É muito violento. Tá, beleza. O que você acha que eu deveria fazer dentro da favela? Você teria que arrumar uma forma de chegar dentro da favela sem dar tiro. Tá, então eu vou te expor como que é uma favela. Uma favela, no passado, em 2000, quando eu entrei no BOP, eu poderia fazer operações à noite, onde eu evitaria o incidente de tiro. Sim. Ou que a gente fala que é a fatalidade de ter uma pessoa vitimada. Sim. Efeito colateral. Algum inteligente político decidiu que operação à noite não se pode fazer mais. Ponto. Então tem que entrar na favela de 6 até às 18 horas. A hora que o trabalhador tem para a escola, a criança tem para a escola, começa por aí. Quando eu adentrar a favela, eu vou me deparar com pessoas armadas. Você acha que a pessoa que está armada, ela vai querer ser presa? Não. Ela vai querer responder pelo crime dela que está sendo cometido? A forma dela de evitar minha progressão é fazendo disparos ou correndo. Infelizmente, ele não corre e larga a arma dele no chão lá para a polícia militar fazer a apreensão. Ele vai fazer disparo na polícia militar. Infelizmente, ainda não inventaram uma barreira física, sei lá, que consiga me proteger dos disparos. O blindado, infelizmente, eu tenho que descer dele para tirar as barricadas, tirar o trilho. Então eu vou estar a pé. Eu vou estar me protegendo. Mas eu vou ter que fazer o disparo para conter a reação dele. Infelizmente, essa é a única forma. E outra, se alguém inventar uma bolinha que a gente joga no chão, né? Infelizmente, que me joga no chão. E a fórmula mágica, a fórmula mágica. Eu apareço lá do cara. A famosa fórmula mágica. E sabendo que eu tenho que dar a voz de prisão para ele. Eu tenho que aparecer atrás dele, do lado dele, falar assim: cidadão, você está cometendo crime, você tem que permanecer calado. Está sendo preso, tem que permanecer calado. Tem que avisar ele. Se eu não fizer isso, eu vou acabar trocando lugar. Então, enquanto a sociedade não entender que o Rio vive atualmente é uma guerrilha urbana, e que a força policial que está sendo empregada no Rio ainda está sendo a mesma, porque as nossas lideranças ficam passando pano em cima da cabeça de vagabundo, vendo vagabundo como vítima da sociedade, olhando para eles e falando: é apenas um garoto, ele só roubou um tênis, só roubou um celular. Não, faz o seguinte: deixa eles ficarem dentro do território dele, vendendo a droga deles e vindo aqui fora só para nos roubar. Ou, falando pior ainda, eles podem, que eles não roubem o pobre, que eles roubem as pessoas em classe média e classe alta. Então, eu acho que é a primeira mudança da sociedade. Para depois falar em mudança da política, depois para falar em mudança da liberar a droga ou não. Acho que a gente não está preparado para isso. Preparado para isso ainda, né? Sim. Vou pedir para a produção colocar um pouco mais a câmera aqui para o GCM Rufino aparecer completamente ali, né? Porque tá aparecendo. Isso.
Tá aparecendo um pouquinho ali cortado ali. A gente falou um pouco, que nem o Tenente Wagner tocou na parte dos blindados. Sim. A gente viu recentemente que o Rio de Janeiro recebeu uma frota de viaturas blindadas, né? Além daqueles famosos caveirões. Inclusive, vocês trouxeram alguns vídeos no outro programa com o Jonathan aqui, a gente mostrou lá, né? Qual que é a importância para vocês hoje do poder público investir em tecnologia, né, drones, para ajudar ao combate ao crime, né? Porque o sucesso de vocês também não depende só de vocês, depende de terceiros, né? Sim, assim, é muito importante. A gente estava até falando sobre isso. Investir na modernização de equipamento, material e ser humano é muito importante. Agora, se você pegar um policial que esse ano entrou um novo gestor da pasta, entrou um novo gestor da segurança pública, um novo gestor do Estado. Ele vai olhar para a parte da Polícia Militar. Eu vou acrescentar um botão na gola. Eu vou trocar todo o fardamento. Beleza. Ah, não, eu quero mudar a cor da viatura da corporação. Mudei. Ah, eu vou colocar um vidro blindado na frente da viatura. Opa, já começou a melhorar. Mas quando você vê que ele faz algumas coisas que é paliativo, mas não investe no ser humano, o que adianta você me dar um bom fuzil, uma boa viatura, se eu estou 8 anos sem aumento, se eu não tenho amparo jurídico nenhum, se eu só posso entrar na favela na hora que, com certeza, vai ter uma pessoa vitimada, vai ter efeito colateral, se as melhores oportunidades de combate seria à noite, sem infiltração silenciosa, eu não posso fazer. Se houver um confronto armado, que vai ter o primeiro culpado sobre aquele confronto armado vai ser o policial e ele vai ser penalizado. Sim. Será que vale a pena me dar um caça na mão se eu não posso trabalhar? E outro, se eu não tenho vontade de trabalhar? Entendeu? Eu falo como veterano da Polícia Militar, mas quando eu estava na ativa, eu estava um bom tempo sem aumento. Agora na reserva, eu estou um bom tempo sem aumento e ainda perdi gratificações, eu recebo muito menos. Então, quem está na linha de frente, ela ganha aquele paliativo, mas o ser humano não é. Cara, ele tem que ser dar um agrado, ele tem que ser. Não, é só eu cuido de você também, eu vou te proteger juridicamente, olha só, eu vou te dar um amparo, eu vou te dar um salário decente, eu vou te dar uma proteção. Se você morrer agora, a tua família vai ficar protegida. Não adianta você. Vai trabalhar, tem uma viatura aqui que é mais ou menos boa, a blindagem dela na frente vai ajudar pelo tiro frontal, mas a lateral dela não continua. E outra, deu 10 ou 20 viaturas para as áreas mais perigosas, mas o restante da corporação, entendeu? Continua com a mesma coisa, de repente um colete vencido, uma arma que está chegando, mas o salário e o apoio jurídico, entendeu? Entendi. Sim. O que você acha, GCM? Exatamente. Esse entendimento ele é de suma importância. Porque, na verdade, se nós considerarmos, por exemplo, vamos pegar uma empresa privada, por exemplo. Né? Por que uma empresa privada ela alcança um status significativo? Porque ela, com certeza, ela voltou o seu olhar não só para a modernização dos seus equipamentos, não só para a capacitação dos seus funcionários, mas também voltou o seu olhar para a condição do próprio funcionário. Ela olha para ele, fornece a ele as condições necessárias para que ele tenha tranquilidade para poder cuidar da sua família e executar com destreza o seu trabalho. Então, o gestor público que compreende essa questão, ele sai muito na frente. Sim. Por quê? Porque disse muito, né? Por exemplo, na verdade criou-se esse estigma muito forte, né? Que, por exemplo, eu prestei o concurso, agora já sou concursado, então agora tá tranquilo, coloquei meu burrinho na chuva, né? Independentemente se eu fizer, se não fizer, vai cair. Ok, tudo bem, realmente isso é uma verdade. Então, se eu tenho 15 plantões durante 13 plantões, por exemplo, durante um mês. E se nesses 13 plantões você foi lá, cumpriu o seu dever, patrulhou,
observou, retirou das ruas quem estava causando mal à sociedade, ou se ele simplesmente, né, seguiu o seu comportamento, pega a sua viatura, né? Para num sinal, a fundada suspeita policial acabou, né? Sim. Aquela fundada suspeita que o policial poderia abordar. Cada dia... Mesmo que ele vê... Opa, peraí. Eu vou lá para tomar um tiro, vai valer a pena eu correr o risco? Vai valer a pena, de repente, eu abordar um cidadão e ele se sinta mal, mesmo ele sendo uma boca de fumo, ele se sinta mal e me processa, será que o Estado vai me dar um apoio jurídico? Vai me aparar. Eu vou ter que pagar no meu bolso. Entendeu? Pô, eu paguei meus 3 milhões de juros. Eu paguei meus 3. Então, tem que... Assim, o gestor, ele tem um olhar diferenciado. Exatamente. Eu vou até falar uma coisa que a gente estava comentando um com o outro. Infelizmente, nunca vai ter. Porque se ele não dá aumento, não há forma deles roubarem. Mas ele comprando viatura, comprando armamento, eles têm um jeito de roubarem. Mas me dá aumento para o Rufino aqui na Guarda Municipal. Não tem como entrar e pegar. Me dá aumento no governo do Estado, não tem como roubar. Mas vou mudar o logo da viatura, botar um novo logo. Opa. Quanto custa logo? Né? Não, vou botar uma nova antena pintada de rosa. Ué, assim, vale a pena? Não vale melhor ainda valorizar o policial, valorizar aquele cara que está na linha de frente. Assim, e eu falo para você com a maior razão do mundo, com a maior experiência do mundo, a quantidade de amigos. Quando eu entrei na Polícia Militar em 2000, eu ouvia dos mais antigos assim, não vale a pena. Não vale a pena. E eu, lutando contra a maré, fiz o que fiz, lutava. E se tivesse continuado, se tivesse conseguido permanecer na ativa, eu continuar lutando. Mas não vale a pena. O meu filho mais novo é louco pela corporação. Cara, eu falo da corporação com uma felicidade incrível. Eu amo ser policial, amo ter passado por onde eu passei, amo ter vivido, amo ter conhecido grandes amigos. Eu perdi grandes amigos, mas quando você está do lado de cá, quando você passa tudo aquilo que eu passei, ser baleado várias vezes, necessitar de apoio, necessitar de dinheiro para comprar isso, comprar aquilo, eu não tive apoio nenhum. Você começa, será que valeu a pena? Será que valeu a pena aquela quantidade de sangue que eu derramei no solo? Será que valeu a pena a quantidade de vezes que eu ouvi do mais antigo? Eu não falei? Mas os jovens policiais que estão entrando agora, eles estão entrando com o freio de mão mais puxado. Porque eles têm um conhecimento maior. Eles viram que o que eu passei não vale a pena eles passarem. Então, dá para fazer? Dá. Tem 100% de certeza que vai dar certo? Tem. Tem 99%. Não vou. Vou ganhar meu dinheiro da mesma forma. Entendeu? Tem que perseguir? Vamos acompanhar. Tá certo, não tá errado. Mas aquele incentivo nosso, que a gente fala, não, vamos acompanhar, faz o cerco, desloca fulano, pega. Não, vamos acompanhar. Fechou-se. Não, então ele faz estritamente o que cumpre. Não é que a gente extrapolava. Às vezes a gente tinha que extrapolar. Até é complicado falar, mas a gente tinha que extrapolar para tentar alcançar a ocorrência. O cara estava na perseguição, às vezes tinha que furar um sinal, tinha que acompanhar ele de uma velocidade maior. Até porque o meliante, na tentativa de evadir, ele é absolutamente inconsequente. Se ele tiver que atropelar uma criança, bater em carro. Senhora, ontem mesmo no plantão, nós tivemos uma ocorrência dessa natureza e exatamente dessa forma. Em quem o indivíduo conseguia, ele tinha a possibilidade de colidir, ele coligia. Para que exatamente a viatura tivesse que socorrer, tivesse que prestar o socorro ali que ele realmente não prestaria. No Rio é um disparo que eles fazem para parar a operação, para a gente parar para socorrer. Aí é complicado, né? É complicado. Hoje a gente estava falando um pouquinho dessa parte mais política, né? É justamente o que eu ia perguntar para vocês. Qual o conselho que vocês dão para quem está pensando, né? Para o jovem, né? A nossa criança hoje que tem orgulho do policial. A gente saiu agora do 7 de setembro, pelo Brasil todo a gente viu desfiles, né? Maravilhosos. Vimos também aí muitas crianças dentro de veículos da corporação,
ali ela vestida, né, fardada, né? Qual o conselho que vocês dão para os jovens, principalmente para os pais, né? Assim, no Rio tem o péssimo modo do pai passar perto do policial e olhar para a criança, ó, você não parar de chorar, o polícia vai te prender, vai te bater. Eu, sempre que eu via isso, eu falava, se o teu pai te bater, tu me chama que eu prendo ele. Assim, polícia não é pessoa ruim. O policial é uma pessoa que ele está ali para te proteger. Se você é vocacionado para ser policial, tá no teu coração, você vai. Porque a pior coisa na nossa vida é você trabalhar onde você não gosta. Você vai ser um péssimo funcionário. Mas saiba que tu não vai ter valor nenhum. A população não vai te dar apoio. Tu vai ganhar um salário pífio. Teus amigos que você arrumar na corporação vão ser uma nova família. Mas essa nova família vai escorrer para tuas mãos de uma forma tão rápida. Você vai ver tantos amigos ficarem pelo caminho tão rápido que você vai se entristecer e você vai começar a ficar frio. Frio para o mundo, frio para você, frio para muitas coisas. Você vai ver tanta morte, tanta coisa ruim. Tem que estar preparado para ser policial. Exatamente. Infelizmente é vocacionado. Se você é vocacionado, vai. Não, você vai se arrepender em qualquer profissão. Mas vai sabendo que é assim. Você vai ser alvo, vai ser criticado, mesmo estando certo. Não vai ter apoio de quase ninguém. Exatamente. Infelizmente, a gente tem uma cultura, a gente herdou essa cultura, né? Desse distanciamento entre a sociedade e as forças policiais, né? Quando, na verdade, exatamente da forma, né, como o Tenente Wagner está comentando, a sociedade ela não consegue visualizar o quanto o agente de segurança pública se doa em prol da própria sociedade. Porque, na maior parte das vezes que ela vai observá-lo, era um momento em que talvez ele esteja equivocado. Então, olha lá o que aconteceu, olha essa ocorrência, né? Olha isso dessa natureza. Mas ela não consegue perceber a imensidão, a vastidão de ações que são positivas, que muitas das vezes ele deixa, né, o seu próprio período de descanso para poder oferecer, de fato, essa sensação de segurança para a população, né? E, infelizmente, em muitas ocasiões, ele não vai ser reconhecido por isso, né? Eu comento muito com o Vagnão que é uma questão muito semelhante ao do professor, por exemplo. Eu sou professor também, por vocação também, sim, né? Excelente professor. Deu aula pro meu filho. E o Vagnão disse, meu, que olha pro filho, quem disse que esse cara é professor, né? Mas é uma alegria, é uma vocação também, né? Eu entendo que é uma vocação. Infelizmente, a gente não tem a valorização. Na verdade, a gente pode observar em todas as áreas, né, da nossa sociedade, o trabalhador, né, está impregnado no imaginário brasileiro aquela perspectiva de que eu tenho que tomar vantagem. Inclusive no que diz respeito à questão pública, à gestão pública, à gestão privada, né? Agora, quando nós tivermos a condição, efetivamente, de olhar para o indivíduo, notar o seu valor através da sua entrega, através da sua dedicação, através de alcançar o objetivo proposto para a execução daquele trabalho, aí a gente começa a ter uma sociedade que é diferente. Sim. No sentido de que, independentemente se ele está exercendo com maestria, né, a medicina lá no escritório, né, atendendo, seja na questão pública, ou vem um pouquinho mais para cá para conseguir aparecer você, aí beleza, seja na questão pública ou na questão privada, né, ou seja, por exemplo, através do recolhimento, né, por exemplo, né, do lixo que nós produzimos, independentemente da atividade que ele exerce, são atitudes tão dignas uma quanto a outra, e deve ser valorizada como tal. Então,
a partir do momento que a nossa sociedade tiver condições de olhar exatamente para o ser humano que executa aquele trabalho, né, da melhor forma, para poder entregar o melhor de si, a gente começa a ter uma sociedade que é diferente, que deixa de discriminar, né, que deixa de agir por um imaginário que foi construído lá atrás. Eu penso que ao invés do debate público a respeito da liberação, da atitude das polícias, do proibimento do cidadão de bem de ter sua arma de fogo para se proteger, a gente poderia começar a falar assim, o gestor público municipal, quem deveria votar o salário dele? Quem deveria estar lá? Com qual qualificação ele deveria estar lá? O gestor estadual, quanto que ele deve ganhar? Quantos cargos ele deve ter? Porque eu vou falar do município onde eu moro, Maricá. Tem um vereador, não vou falar o nome, ele tem 880 funcionários dentro da prefeitura. Esse cara vai ser sempre eleito. 800 cargos na prefeitura. Você multiplica por 4 cada família. Ele vai ser sempre eleito. Então, cabide eleitoral, né? O pior é que a sociedade sabe disso, e não está nem aí. Ela quer fazer críticas à polícia, concorda? A saúde é largada, por quê? Porque eles veem a saúde como ponto de roubo, compra de votos, desvio de verba pública, e a população não entende. Cara, de qual forma eu mudo isso? Mudando os gestores, pô. Começa a mudar os gestores que estão no poder. O que acontece? Vai começar a mudar a saúde do teu filho, a saúde sua, da tua família, vai mudar a escola onde teu filho estuda, a educação, né? A educação. Vai mudar a forma que a polícia vai mudar. Mas de dia, vão voltar a operar à noite. Tem pessoas boas no Rio de Janeiro, boas mesmo. O Coronel Príncipe, que agora está na reserva, uma pessoa super boa, conhecimento tremendo. O meu sócio, Sérgio Brito, ele tem uma das maiores ocorrências seguidas, uma atrás da outra. Braço, irmão. Ele vem várias ocorrências. Ele teve a prisão do Baby com 11 fuzis. Eu não vejo o Brito em um serviço não meteu uma ocorrência de excelência. Teve 3 fuzis na semana passada. Hoje, né, ele postou uma operação dentro do Fubá. O cara se desprende para a polícia militar. O cara larga a família. O cara se dedica. Mas aí ele teve um reconhecimento pífio de um deputado parlamentar que deu uma plaquinha a ele de mas tu sabe que isso todo mundo ganha, pô. Mas e o reconhecimento na polícia militar a gente fala que é bravura, né? O Brito na ocorrência dele do Baby, ele poderia tirar bravura, pô. Aí a gente entra numa questão que foi algumas coisas que aconteceram não na ocorrência que impediram, mas não é porque o cara é meu sócio, mas você pega a trajetória no Brito, no 41º Batalhão, cara, só ocorrência é maneira. 9º Batalhão, 18º Batalhão, e o cara sempre trabalhou. A carreira do cara não teve um efeito colateral. O cara tem os 2 cursos do Batalhão de Operações Especiais. O cara ficou um tempo ferrado no BOP. O cara é proprietário de uma empresa, coordenador de uma empresa, que a empresa fora do Brasil é reconhecida. É um cara que no começo desse ano, né, Rufino, a empresa foi homenageada no México, pelas Forças Especiais do México. Ele foi lá receber essa honraria. E aqui no Brasil, te garanto que às vezes, agora, né, porque devido à empresa, a gente começou a ter um acesso maior a vir na mídia, falar, as pessoas chegam mais no Brito, em mim, mas são pessoas jovens que têm tendência a ser policiais ou gostam do nosso meio, aí começam a nos ver diferente, porque no passado, irmão, o cara, a polícia, e você dá sua vida, sabe que você acordar às vezes, deitar, vindo da segurança meia-noite,
deitar meia-noite, acordar 1h30 da manhã, para estar 2 no batalhão. Operação? Para operar, tomar tiro a tarde toda. Sem período para retornar? Sem período. Aí você não come, porque você sai 1h da manhã, você não vai comer. Uhum. Aí você você não consegue parar na comunidade e fazer um lanche. Você não para na hora do almoço. Você vai almoçar quando a operação acabar. Vai tomar café quando a operação. E sem falar, se você pegar uma ocorrência, sai da favela, pega uma ocorrência, tu não fica menos que 5 horas na delegacia. Então, tu vai almoçar lá para as 9 horas da noite. Aí, se eu paro minha viatura num lugar, 9 horas da noite, pego minha viatura, boto na esquina, sento na cadeira e vou almoçar, e falo, lá. Só para comer. Podia estar trabalhando, tá comendo. Mas nego não viu, pô. Não viu que você passou o dia todo, né? Tu tá com a farda toda suja. A cara tá esgotada. Prefere criticar. Por que não criticam os parlamentares? Por que não faz uma manifestação do que a gente está vivendo agora? Não, mas preferem fazer críticas à atuação da polícia militar. Pô, quer ajudar a polícia militar? Denúncia. Barricada, onde mora o traficante, onde está escondido o armamento, onde estão as drogas. Expansão territorial no Rio de Janeiro, que é absurda. Absurda. Muito mesmo. A expansão do Comando Vermelho, que é absurda. O Comando Vermelho está tomando o Rio de Janeiro. Uma guerra atrás da outra, contra as facções, ele está tomando. Ninguém fala nada, nego só reclama. Mas acho que vamos ver um novo alvo que não seja a polícia, entendeu? Exatamente. Vou cortar um pouquinho o Tenente Wagner, vou pedir para a produção preparar um intervalo, só para mim ajeitar uma imagem aqui, mas eu volto já com vocês aqui no Somos Limeira, viu, Jonathan? Já estou voltando. Show. Quero convidar vocês para virem desfrutar do que há de melhor na gastronomia internacional. Almoço de segunda a domingo e jantar com show de segunda a sábado. Venha ter um dia de Rafaim. Nossa essência é servir você. Informações 3523-1177. Rafaim Churrascaria Show. Aqui você não precisa comer churrasco para sair satisfeito. Olá pessoal, aqui é o Wilson da Rafaim Churrascaria Show. Quero convidar vocês para virem desfrutar do que há de melhor na gastronomia internacional. Almoço de segunda a domingo e jantar com show de segunda a sábado. Venha ter um dia de Rafaim. Nossa essência é servir você. Informações 3523-1177. Rafaim Churrascaria Show. Aqui você não precisa comer churrasco para sair satisfeito. Olá pessoal, aqui é o Wilson da Rafaim Churrascaria Show. Quero convidar vocês para virem desfrutar do que há de melhor na gastronomia internacional. Almoço de segunda a domingo e jantar com show de segunda a sábado. Venha ter um dia de Rafaim. Nossa essência é servir você. Informações 3523-1177. Rafaim Churrascaria Show. Aqui você não precisa comer churrasco para sair satisfeito. Olá pessoal, aqui é o Wilson da Rafaim Churrascaria Show. Quero convidar vocês para virem desfrutar do que há de melhor na gastronomia internacional. Almoço de segunda a domingo e jantar com show de segunda a sábado. Venha ter um dia de Rafaim. Nossa essência é servir você. Informações 3523-1177. Rafaim Churrascaria Show. Aqui você não precisa comer churrasco para sair satisfeito. Olá pessoal, aqui é o Wilson da Rafaim Churrascaria Show. Quero convidar vocês para virem desfrutar do que há de melhor na gastronomia internacional. Almoço de segunda a domingo e jantar com show de segunda a sábado. Venha ter um dia de Rafaim. Nossa essência é servir você. Informações 3523-1177. Rafaim Churrascaria Show. Aqui você não... Voltamos aqui no Somos Limeira. Estamos aqui com o Tenente Wagner, lá do BOP do Rio de Janeiro, e também o GCM Rufino. A gente estava batendo um papo aqui interessante a respeito, inclusive do poder público, né? Sim. O que a gente pode fazer. A gente estava falando da sociedade também, que acabou mudando os valores, né? Agora uma pergunta para vocês dois. Vocês acham que a mídia, né, acaba influenciando os nossos jovens
vangloriando coisas erradas, né? Muitas vezes você vê num clipe musical, não vou falar o gênero, mas um clipe musical, depois você pode até falar o gênero se quiser, pessoas com empoderamento de dinheiro através de algumas coisas ilícitas, isso acaba prejudicando também, né? Sem dúvida, sem dúvida. Até pelo seguinte, a sociedade no contexto geral, a gente diz, olha, as palavras elas falam, mas os exemplos eles gritam, eles arrastam, né? E quando nós temos a mídia, ela tem um poder extraordinário, né? Que é levar informação, levar conhecimento, seja de questões pontuais, ou seja de questões que já estão estabelecidas na nossa sociedade, na divulgação, né, de uma série de questões, mas quando utilizado de maneira com uma prerrogativa equivocada, esse exemplo, em vez de ser benéfico, ele vai se tornar maléfico, vai ser um exemplo muito que vai haver desdobramentos de toda essa influência, né? Então, por exemplo, hoje nós temos uma juventude que cada vez torna-se mais influenciável, né? E aí a gente retorna ao que falávamos a respeito da educação. A educação, ela deve ser, no meu entendimento, ela deve ser algo que deve libertar o indivíduo, que deve promover uma reflexão a respeito do porquê que eu devo agir dessa forma. Sim. Opa, o meu colega está dizendo para eu fazer isso, mas a minha família, o meu pai, a minha mãe, eles me ensinaram isso. E por que eu vou ouvir o meu colega se durante todo o tempo, durante toda a minha vida, eu tenho ouvido os meus pais dizendo, sabe? A educação, ela, não só a educação formal, mas também o aspecto familiar, né? O olhar para o meu filho, o olhar para a família, a responsabilidade, a influência, né, que o pai deve exercer, que a mãe deve exercer, a gente não pode abrir mão. Porque, infelizmente, se nós abrirmos mão da nossa efetiva responsabilidade, a sociedade, né, o tráfico, a gente diz que ele não abre mão. Não. Seja a criança que começa ali com tenra idade, tá só comprando quentinha. Mas, infelizmente, ele já está numa influência absolutamente negativa, enquanto ele deveria realmente estar na escola, enquanto ele deveria descobrir o seu potencial para poder contribuir com a sociedade. Porque o indivíduo que vai agir de forma equivocada na sociedade é aquele que não descobriu o seu potencial. Sim. Ou que descobriu e o está utilizando de maneira indevida. Então, a responsabilidade familiar... Ou se iludiu, né? Ou se iludiu. Ou foi induzido. Exatamente. Eu só cortou no Rio, assim, no Rio, as comunidades, elas vendem algo que para as crianças é muito atrativo. Sim. Muito. É o vagabundo com cordão de ouro. Exato. Com carro, ostentando garotas. As garotas patrocínios que vêm aqui de fora para conhecer traficantes. As redes de televisões fazendo histórias sobre donas mulheres de donas de facção criminosa, que nem a Globo fez de uma mulher, né, que é bem perigosa. Agora está fazendo uma outra história sobre uma outra mulher da mesma favela. Conta histórias de traficantes que seriam salvadores da pátria, que lutariam em prol de algo em defesa da comunidade. Romantismo, né? Romantismo. Aí, quem está aqui fora, uma criança que está em desenvolvimento, ela vê aquilo, ela acha, caramba. Aí o amiguinho dela conta aquilo. Então ela fica acreditando em algo que a mídia força ela a acreditar. Esquece de ser jogador de futebol, como antigamente. Exatamente. Né? Ser um bombeiro, ser um policial, né? Ser um piloto de avião. Sim. Hoje você, não quero ser igual o rapaz do clipe lá. Exatamente. Você acaba tendo isso. Isso. E aí, assim, essa influência toda, né? Ela parte, né? Ela tem digamos, ela é potencializada, vamos dizer assim, com a questão midiática, né? Então, da mesma forma que ela
A mídia ela é um instrumento sensacional para trazer informação, para trazer educação. Desde que fale a verdade. Desde que, até porque nós temos tantos exemplos bons, né, que poderiam ser objeto de reflexão, né? Mas infelizmente, quando se utiliza, quando se vale dessa romantização do crime, as coisas tendem a ter um caráter normal que não tem, né? Então, daí fala dessa natureza. Fala, poxa, mas o cara tava só com baseadinho. Ele foi lá, ele furtou, mas ele furtou só porque, né? Coitado, ele precisava usar droga. Era só um adianto. Ele entende? Então, assim, a gente precisa tratar dessas questões com uma devida seriedade. Eu me recordo uma coisa que me marcou muito. Eu estava com Oswaldo encarregado, né, lá em Taboão da Serra, Oswaldo encarregado, Elivelton, motorista, o Neto, terceiro homem, e eu, quarto homem. Patrulhando pela CDD, que é uma das comunidades lá de Taboão da Serra, né, pela Pascoalino, nós estávamos pela Pascoalino, uma senhora em prantos, deu com a mão, assim de madrugada, falou, moço, pelo amor de Deus, eu não sei mais o que eu faço. Minha filha tem 14 anos, minha filha tá lá no meio do baile da CDD, ela tá jogada lá no meio do baile, já usou droga demais, já bebeu demais, ela tá jogada lá. Só que eu sei que a minha filha não é isso que ela está manifestando agora. Ela não tinha esse comportamento, mas agora ela está agindo dessa forma. E eu não sei mais o que fazer. Porque eu vou lá para poder tentar buscar minha filha e os próprios amigos dela me batem, tentam tirá-la lá do local, né? E aí, a gente olhando um para o outro, e as pessoas, vamos lá. Éramos só 4 lá. Uma viatura. Havia mais de 300 pessoas lá. A gente sabe da necessidade da superioridade numérica. Sim. Né? A importância da superioridade numérica. Mas era um dia em que, as viaturas, grande parte estavam no DP, apresentando ocorrência. Uma está preservando, a outra está empenhada em outra situação, em outra ocorrência. Vamos lá, vamos. De praxe, de longe, acende o highlight, sirene, já para dispersar o povo. Com a graça de Deus e com um procedimento adequado, a gente conseguiu fazer a dispersão, conseguimos fazer com que aquela mãe pudesse acessar sua filha e conduzi-la para casa. Mas eu te falar, é 1 em 1 milhão. Porque você vai no Rio de Janeiro, você vai nas comunidades, você vê garota de 11 anos usando roupas sensuais. Aí tu vai falar, vai, tu tem pensamento. Cara, não é certo isso. Essa garota de 11 anos tá brincando de boneca. Exatamente. Mas sabe quem dá roupa é a mãe. Mas eu vou falar pra você, viu, tenente? Não é assim. Eu vi uma cena semelhante aqui em Limeira. Eu parei pra buscar minha mãe num condomínio aqui. Condomínio popular, né? E daí eu parei ali, fiquei esperando. Ela foi na casa de uma senhora entregar um convite pra ela participar de uma cerimônia religiosa. E eu fiquei no carro. Daí passou, beirando o carro, 2 crianças. Eu acho que tinha seus 11. Uma de 10, uma de 11 e uma de 13. Passando assim do meu lado e foi indo. E veio um carro de encontro com elas, com 2 rapazes, uns rapazes de 25 anos, tocando uma música alta. O que as meninas fez? Elas abaixaram o vestidinho aqui e ficou olhando pro cara do carro. Então eu acho que também não é... está acontecendo isso no Rio, mas aqui em Limeira é a mídia. Sim, é a mídia. É a mídia. Mas é a mídia. É a mídia. É TikTok, né? Que agora... Sim, exatamente. Essa é interessante, porque uma curiosidade, por exemplo, sobre o TikTok, né? Aqui no Brasil, quaisquer coisas que você queira divulgar, quase que, né? Qualquer conteúdo, quase, você consegue divulgar. Porém, quando observa-se, por exemplo, na China, de onde ele emerge, não é qualquer coisa, você precisa empreender, você precisa estudar, você precisa ter uma profissão, você precisa contribuir com o seu país. Olha a perspectiva. Então, mas isso já entra em outra conversa, né? Porque a China prefere, assim, os países que
querem dominar o mundo, eles querem a sociedade burra. Porra. Quanto mais a sociedade for burra, mais ela é corrompível. Assim, eu falo de comunidade, mas por quê? A valorização do corpo da mulher na comunidade, da sensualidade dentro da comunidade é muito maior. Lógico que fora tem, pô. Tem, porque a mídia provoca isso, a mídia mostra isso. Aquela série da Malhação começou até que interessante, mas depois começou a forçar. Então, a mídia hoje em dia, antigamente você via crianças brincando de boneca, fazendo. Hoje em dia mostram vídeos já. Assim, cara, vamos olhar para nossas crianças, pô. São crianças, 11 anos, que isso. Mas parte dos pais fala, pô, peraí, tu não bota essa roupa não, pô. E todo mundo sabe onde tá o erro, né? Principalmente os políticos, porque você pega uma rede social como o Facebook. Sim. Facebook, você sabe que é direcionado a um público mais velho. Você não vai encontrar adolescentes ali quase no Facebook. Você pega o Instagram, é um nível médio. TikTok é só menor de idade. Entendeu? A gente faz divulgação aqui, a gente pergunta pro cliente, você vai divulgar seu produto, qual que é a sua faixa etária que você quer atingir? Eu quero atingir um público de 40, 50 anos. Facebook, YouTube, né? Não, eu quero atingir um público aí de 25, 20 anos. Instagram. Não, meu público aí é 15 anos, 16 anos, é um blush, é um TikTok. Você sabe, né? Você pergunta pra uma criança, você sabe. Pergunta pra uma criança de 11 anos, você tem Facebook? Tenho, mas não uso. Você sabe. Exatamente. Entendeu? Mas é esse andar da carruagem que estamos. Pessoal, vou pegar a consideração final de vocês, né? Quero agradecer a presença de vocês já de antemão aqui no nosso quadro, né? Dentro do programa Somos Limeira e também do Histórias que se Conectam. Hoje aqui com o Tenente Wagner, também lá do BOP do Rio de Janeiro, e também o GCM Rufino, lá de Taboão da Serra. Tenente, vamos começar por você. Deixa as suas considerações finais pro pessoal de casa. Primeiro, eu queria agradecer ao Gomes, né? GCM de Itapecerica da Serra. Ele está nos ajudando desde o primeiro curso no combate urbano. Ele é nosso instrutor de PH tático. Isso. A gente está com o Rafael do Clube de Tiro 007, ao qual a gente usa o espaço dele. A nossa intenção, minha e do meu sócio, quando viemos para São Paulo, trazendo o curso de combate urbano, nós sabemos da diferença de cada município, sabemos da diferença de São Paulo para o Rio de Janeiro. Por isso, a gente, juntamente com o Rufino, a gente modelou o curso específico para cada município, para cada agente. Às vezes as pessoas pensam que a gente vai trazer guerra, vai trazer ensinamento de batalha do Rio de Janeiro. Não, o curso é muito mais tranquilo que vocês imaginam, mais controle mental, mais atitude, mais liderança comportamental, situações de crise. Mas para a gente trazer o curso para cá, o curso é muito caro. E a gente tem encontrado muita dificuldade porque, novamente, o gestor público não está nem aí para a força de segurança. Ele prefere investir em algo que vai trazer uma rentabilidade para o bolso dele do que investir. A gente tem contado muito com apoio de pessoas privadas, né? Que nos apoiam para trazer o curso para cá. Novamente, 007, outras pessoas que nos apoiam. Estamos tendo alguma ajuda da Prefeitura de Itapecerica na parte material, mas eu queria que o gestor público, o gestor estadual, o gestor federal entendesse que valorizem o ser humano. Valorizem em querer se engrandecer, valorizem em querer adquirir conhecimento. Tem pessoas que dedicam a sua vida em prol da sociedade. E se ele não tiver apoio, se ele não conseguir ter um respaldo, se ele não ter da onde ele entendeu como funciona, como aquela situação para ele é boa ou ruim, ele vai sempre permanecer no mesmo ponto. Eu falei com o Fino sobre a valorização e a progressão de classe para guardas municipais, isso tem que ser vista. A valorização dos policiais, o aprendizado para os policiais. Se o gestor público achar que a criminalidade, o tráfico, vai só perder, enquanto tiver uma facção só em São Paulo, vai ser assim. Mas se infelizmente o Comando Vermelho, depois que ele tomar o Rio de Janeiro, que não está longe,
ele querer partir para São Paulo, vocês vão ter 2 facções lutando aqui em São Paulo. 3. Aí vocês vão ver o que o Rio sofreu. O Rio já teve uma facção só. O Rio era 1000 vezes mais tranquilo. O Rio era parecido com São Paulo. Aí quando começou 1, 2 facções se degradarem, a gente começou a passar por algo muito difícil. Entendeu? E é isso. É um apoio à GCM, é um apoio aos policiais. A gente está com as parcerias com a Macor, do seu Taí Yoga. A gente está com o apoio agora aqui do Emerson. São empresas privadas que a parte de segurança, né? Exato. E a gente está com a parceria também com a faculdade lá no Rio de Janeiro. A Evil Black agora também está com cursos técnicos em pós-graduação. É só procurar na nossa página. O Fina é um dos nossos professores, eu e o Brito. E tem mais amigos. Então, nossa intenção é qualificar, exatamente. Mostrar para os policiais que o conhecimento é tudo. Exatamente. A gente tem esse entendimento, né? Eu digo para o Vagnão, desde quando nós nos conhecemos, né? Eu falei, rapaz, você está reformado, está tranquilo, já pagou a sua etapa, né? Mas, tanto o Vagnão quanto o Brito são pessoas assim de um coração enorme mesmo, de se inquietar, né? A ponto de tentar de todas as formas compartilhar um pouco da experiência que eles adquiriram, né, no combate, no labor lá do Rio de Janeiro, também com outras localidades, né? Seja Polícia Municipal, Guarda Municipal, Polícia Militar, Civil, né, das Forças Armadas. Hoje a gente tem a felicidade, inclusive daqui a pouco eles estão chegando aí, né? Sim. São 3 mexicanos, né? 3 mexicanos. Vão estar no curso? Isso, que vem para participar conosco aqui. A 4ª edição, 4º ano que a gente está indo no México. Então, imagina, os caras saíram do país dele para treinar com a gente aqui. Cara, é uma felicidade incrível. Exatamente. E, infelizmente, os gestores não veem isso, cara. Olha o quanto, né? Olha o intercâmbio que é. O intercâmbio internacional de ter outros operadores junto conosco. Né? Sim. E é essa a perspectiva, né? Hoje, assim, a gente diz muito que a gente tem uma atuação coletiva. Lá atrás, talvez, no passado, houvesse uma divergência, né? Sim. Entre a Guarda Municipal, a Polícia Militar. Hoje, nós vemos, por exemplo, viatura da PM abordando, a Guarda vai parar e vai prestar o apoio. Quantas vezes nós estamos abordando em menor número e a viatura da PM para, auxilia para poder fazer a segurança? Ô, irmão, tá tudo bem, tá tranquilo? E aí, beleza, segue, né? Quantas vezes a Polícia Militar solicita apoio, quantas vezes nós solicitamos apoio da Polícia Militar também, né? Essas operações conjuntas, quem ganha é o município. É o munícipe, né? Porque quanto mais força nós tivermos, quanto mais unidos nós tivermos, melhor nós vamos atender a sociedade, né? Com mais eficiência, nós vamos poder realmente evitar que o crime ocorra, né? Com maior eficiência, né? Então, a gente tem na Evil Black Ops, né, no curso de combate urbano, esse é o nosso desejo. Enfrentamos muitas lutas, né, que a gente sabe que não é fácil, né? Mas assim, é uma luta muito prazerosa, porque a gente sabe que quando o aluno se forma, passando por toda aquela forja, né, por todas as intempéries da vida, nesses 9 dias, a gente sabe que, a mudança é muito visual. Significativa, né? Ele vai para a unidade dele, ele quer compartilhar aquilo que ele aprendeu. Transmissão de conhecimento. Exatamente, ele quer compartilhar e muitas das vezes acaba tornando-se ali uma referência, né? O curso acaba sendo um ponto de partida para ele buscar e perceber também que ele tem uma propriedade muito significativa a respeito de algum determinado conteúdo, e ele vai tentar se lapidar, tornar-se ainda melhor para poder servir com mais eficiência. Então, essa é a nossa alegria. Sim. A gente passa bastante raiva. Bastante. Mas acaba acontecendo, né? Mas, assim, é muitíssimo gratificante mesmo. É como eu digo para os meus alunos. Aliás, deixa eu mandar um beijo aqui para os meus alunos, porque eles ficam nervosos, rapaz.
E diz, ó, se você for lá e não mandar um beijo para nós, você vai ficar ruim aqui na sala, não vai dar mais aula não, viu? Então, um beijão aí para os meus alunos lá do CVA. E eu sempre digo a eles, né? Eles dizem assim, caramba, você é professor, mas também é policial. Eu falei, rapaz, é vocação, não tem jeito. Mas a nossa alegria, né? A gente sabe que, infelizmente, o professor, ele não recebe a remuneração adequada, né? O policial e muitas áreas da nossa sociedade, não somos não é um privilégio exclusivo nosso, né? Mas muitas áreas da nossa sociedade nós não temos o reconhecimento devido no que diz respeito a essa questão mesmo efetiva, né, do pagamento, mas a nossa alegria está exatamente, em você reencontrar o camarada depois e falar, caramba, eu dei aula para esse cara aqui, meu. Sim. Hoje o cara é advogado, ele é médico, pô, ele passou na USP, ele passou na Unicamp, ele passou em tal lugar, né? Demais. Né? Toda aquela, talvez todas as dificuldades que nós tenhamos enfrentado durante vários anos, valeu a pena. Exatamente. Né? Frutificou, né? E assim, fazendo um adendo, né? Esse é o objetivo também da comunicação, né? Sim. Às vezes a pessoa tá lá, ela ouviu uma determinada informação e falou, rapaz, tá aí. Vou verificar isso aqui, vou ver o que eu posso fazer aqui, e aquilo ali transforma a vida dela, muda a vida dela, porque ela teve a possibilidade de ouvir a informação correta, né, por alguém e aplicar tinha a motivação no dia a dia, correta para que ela aplicasse aquilo no dia a dia, e isso foi muito benéfico, com certeza vai ser benéfico ainda para todo mundo. Né? Bacana, gente. Quero agradecer novamente a presença de vocês, agradecer você que acompanhou conosco aqui o Somos Limeira, você está acompanhando o programa do Jonathan também, vai ser passado essa entrevista no programa do Jonathan, agradecer você que ficou aqui com a gente até agora às 22h22, né? A gente volta na próxima semana aqui no Somos Limeira.